Gostaríamos de convidá-los novamente aqui ao palco, os conselheiros presentes para um debate que faremos com a plateia. Bom, primeiro eu queria agradecer a Bianca pela belíssima apresentação que ela fez. Eu acho que foi bem didática, foi extremamente informativa. Copiar aquilo ali, a gente resolve 90% dos problemas. Claro que vai ter que ter o meio ambiente, vai ter que ter isso, mas o início, a cartilha tá feita. Então, aproveito também para cumprimentar todos os presentes, dou como aberto essa sessão aqui. E Bianca, parabéns, acho que você tem que levar isso em todos os congressos, todas as cidades do Brasil. O Castelo vai cuidar para isso aí ser bem alavancado através do Fórum Náutico. Então, meus sinceros parabéns. Eu vou passar agora para o Castelo, para ele iniciar o nosso debate. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Bianca, parabéns. Eu já puxei ali um parabéns, aplausos. Bem comprometido de elogiar a Bianca, tá? Coordena de maneira brilhante a Câmara Temática de Turismo do Fórum Náutico Paulista, e é isso mesmo. Eu acho que o que a Bianca apresentou é o fruto de um trabalho. Você falou de 2018, né? 18 para 24, são 6 anos de trabalho intensivo, né? Ora no Executivo, como secretária de Ilhabela, como secretária, era adjunta, hoje é secretária executiva de Turismo do Governo do Estado, onde a gente conviveu muito tempo, tanto um como na outra função da Bianca. O que é isso? Isso é fruto de todas as dificuldades que a burocracia brasileira nos apresenta, não é isso, Bianca? Então, você veja que dos slides que ela apresentou, a grande maioria é como você convence um prefeito que o turismo é importante. Como você convence o governador do Estado que o turismo é importante? Como é que você convence a presidência da República que o Ministério do Turismo tem que ter uma melhor atenção? Depois disso, você tem que vencer a burocracia. Portanto, esse trabalho da Bianca, eu acho muito importante, porque todos nós que temos contato direto com os municípios e queremos desenvolver lá no município, vamos enfrentar. Eu acho que foi uma cartilha, Bianca, que você deu, é por aí mesmo o caminho, e principalmente uma ênfase que você deu, que eu transmito novamente, a persistência. Se você não tiver, os municípios que aqui estão presentes, se você não tiver muita persistência, você não conseguirá, porque os caminhos são muito difíceis. Todos os anos do Fórum Náutico Paulista, já estamos indo para o 15º ano do Fórum Náutico, nós tivemos que enfrentar o quê? Burocracia. Eu digo a vocês que nós temos 2 grandes dificuldades para o turismo náutico. Primeiro, é o meio ambiente. O meio ambiente oficial, não o meio ambiente. A Bianca falou e eu repito, né? Nós temos um mantra no Fórum Náutico Paulista. Você não faz turismo náutico se a água não estiver limpa e o meio ambiente estiver preservado. Não existe. Água suja, meio ambiente destruído, cadê o turismo? Não existe, né? Então, é a dificuldade, e segundo, é a burocracia estatal. Bianca, eu só... é para fazer pergunta? Pode fazer? Só uma... Eu gostaria que você desse um pouquinho mais de ênfase na dificuldade que você teve, justamente nessa parte burocrática, quando você, secretária de Turismo, tentou implantar, por exemplo, na Ilhabela, que eu estou sabendo, as dificuldades que você enfrentou. Bom, a gente... Na cidade de Ilhabela, por exemplo, tem alguns piers que já estavam construídos e era necessário a acessibilidade, porque na época, vamos lá, as leis mudam. Na época que eles foram construídos, não era necessário ter acessibilidade, não era lei, né? Talvez fosse moralmente necessário, mas não era legalmente necessário. E aí, hoje, qualquer coisa que você for fazer que tenha um acesso ao público, né, ao munícipe, a nossa ideia lá era fazer o transporte aquático, usar como mobilidade mesmo, além de turismo, é lei que tenha acessibilidade. Então, nós tivemos bastante dificuldade de licitar por lá especificamente foi essa questão de licitar a adaptação
das estruturas, conseguir aprovar projetos para a gente conseguir tornar os piers e flutuantes acessíveis. Depois vieram soluções, né, de acessibilidade. Porque, aí, não sei se a gente vai entrar nisso, mas imagina um mar que bate toda hora, que é forte. Você ter uma rampa fixa para ter acesso a um flutuante, tudo que colocava quebrava lá, né? Então, assim, foi uma solução, até foi uma solução da Metalu que está lá até hoje, que ela não encosta no flutuante o tempo todo, então ela não tem esse desgaste. Mas assim demorou bastante para a gente conseguir chegar num projeto que tornasse acessível e que tornasse durável as instalações lá na ilha. Hoje elas estão funcionando. Bom dia a todos. Já foi apresentado Eduardo Coluna, da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos, a ACOBAR. Aí vocês podem perguntar, poxa, por que a ACOBAR está fazendo parte desse debate? Primeiramente, desde o primeiro congresso que houve, agradeço o Hernani e o Grupo Náutica, que a ACOBAR sempre teve convidado e presente. Agradeço a presença de todos, em especial aqui da Bianca, o Hernani, o anfitrião, e o Grupo Náutica. Só temos experts aqui, o Cacau. O André Gueto é mais novo, mas vai para cima, viaja, busca soluções, aprender, incentiva e coloca. E estava do lado de lá, né, fiscalizando o meio ambiente, como que isso funciona. É um exemplo de como o meio ambiente, estando aliado, a coisa acontece. Márcio Dottori dispensa apresentação, conhece tudo de navegação, de barcos, também fez parte do Grupo Náutico há muitos anos. Castelo Branco, a história é muito bacana, porque quando o Grupo Náutica, o Boat Show, teve o convite, pela primeira vez, um governador a fazer a abertura de um evento em 2009, se eu não me engano, Hernani, na ocasião, o governador Geraldo Alckmin veio inaugurar esse evento, e naquele dia, eu, Castelo, o Hernani, junto com o governador, assinamos a abertura do Fórum Náutico Paulista. Já existia no Rio, eu e o Cacau trabalhávamos nesse fórum, foi muito bem. O primeiro incentivo náutico que teve no Brasil foi no Rio de Janeiro, com o trabalho de muitos de nós aqui. Em seguida, a gente levou para São Paulo, porém, São Paulo fez um trabalho melhor. A nível de benefícios, Santa Catarina fez melhor e, atualmente, o Paraná fez melhor ainda. Então, Castelo, nós estamos numa missão difícil, mas nós estamos ainda remando, né, Bianca? Por isso, para a indústria náutica, porque, como eu costumo dizer, tudo nasce com o barco, mas o barco é o menos importante disso. O que a Bianca falou do que o turismo náutico traz, hoje o Brasil despertou com o trabalho de toda essa turma, um trabalho fundamental também da Metalu. O ano passado teve o congresso da ICOME em Portugal, eu e o Cacau tivemos participando, e lá para ir de um aeroporto para o outro, fui de carro em vez de avião, então fui parando pelos lugares, aí parei num lugar lá que tinha uma estrutura metálica, como uma marina, era público, Bianca. Eu até mandei foto para o Hernani e para o Wellington, que trabalha na Metalu, falei, poxa, a Metalu está muito à frente disso. Não é à toa que a marca é reconhecida mundialmente. A solução, né, a coisa funciona, tem durabilidade. E, então, pude presenciar, porque a Europa está muito na frente da gente. Existe uma pesquisa que foi feita pela Icômia, nos anos 80, 70, uma pessoa que tiver contato com barco até os 12, 13 anos, Castelo, sabia disso? Quando ela tiver maior e tiver possibilidade, ela vai ter um barco. Isso foi uma pesquisa longa que fizeram. Então, as pessoas que não tiveram contato com barco, elas podem ou não ter barco, mas as pessoas que tiveram, quando criança, é certo que vão ter um barco. Então, isso, tudo que acontece fora reflete para a gente. Eu tenho dito nas minhas palestras que o Brasil hoje produz 4.500 barcos. A gente pode achar que é um número bom. Pessoal, os Estados Unidos produz 330 mil barcos.
Então, Estados Unidos tem uma classe média melhor, tem um poder aquisitivo maior, mas não é para ser essa a diferença. Então, desde que fundamos o Fórum Náutico, que teve todo esse trabalho, a cidade de São Paulo, o turismo, o governo, o secretário, todo esse trabalho é feito em muitas mãos. Hoje repercute, são 13 cidades, se eu não me engano, que foram inauguradas, estão sendo inauguradas. Tem fábrica de barco numa das cidades que já está vendendo mais barco porque está lá uma estrutura de apoio náutico. Então, é fundamental. E aí eu respondo, por que a Cobar faz parte? A Cobar, ela tem que defender os interesses da fabricação, mas se não tiver onde você navegar e parar o barco, e guardar o barco, aí você não tem a venda do barco. Então, é um interesse duplo do bom sentido, né? A Itália, na década de 70, ficou escassa de vagas náuticas, né, Cacau? E foi feita uma política, uma PPP lá, público-privada, e puseram novas instalações e deu um fôlego. Hoje já está difícil de novo, né, Cacau? Já está escasso, mas deu o fôlego que puderam ter mais vagas e, assim, mais barcos sendo vendidos. Muitos barcos estavam sendo, inclusive, exportados, porque não tinham onde guardar, não tinham onde parar barco na Itália. Então, esse trabalho é fundamental, é um trabalho de formiguinha, né, Castelo, de longa data, já estamos falando aí em 15 anos, mas hoje o nosso setor é reconhecido nas esferas de governo. A gente hoje vai em Brasília, todo mundo sabe o que é o turismo náutico, o que é a Associação dos Construtores de Barcos, o que é o setor, e o que é o melhor, é o emprego, que é um emprego que é de qualidade, um ticket médio maior do que a indústria civil. Para a gente ter uma comparação, um barco de 70 pés emprega, em horas homens, o equivalente a um prédio de 10, 12 andares. Então, é uma mão de obra que ela é qualificada, ela recebe melhor por isso, então tem que crescer. A gente tem o potencial do clima, da navegabilidade, a água de litoral, a água interior, que é muito maior, né, muito mais abrangente. Então, assim, não vou estender mais aqui a minha fala, mas parabéns a todos os envolvidos, parabéns a esse congresso, que precede aí a abertura do Boat Show, que é o principal evento da América Latina, e que a gente possa continuar o mercado crescendo, pujante, e cada vez mais a cultura náutica aumentar no nosso país, que eu acho que, no fim, todos têm o retorno, inclusive o governo com arrecadação. O barco está navegando, ele tem o restaurante da marina, tem o combustível do barco, tudo tá arrecadando impostos. Então, por isso a Cobar apoia com tanta veemência essas iniciativas. Parabéns, Coluna, Bianca. quando você fala, você trouxe uma estatística que eu não sabia, tendo contato com barco até 12 anos, a pessoa é um potencial comprador de barco depois, não é? Você trouxe essa pesquisa. Então, anuncio o que o Fórum Náutico Paulista está organizando. Está organizando vouchers que vão ser distribuídos, estando prontos, inclusive, no stand da Secretaria de Turismo, aqui no Boat Show. É um voucher que a pessoa... Isso está em parceria com estaleiros, evidentemente, e marinas. Por exemplo, São Paulo é no Sailing, na Guarapiranga, né, em que a pessoa recebe para ter contato com o barco. Ele pode, se tiver condições de tempo e navegabilidade, inclusive, ele pode sair com o professor, com o responsável, para dar uma volta de barco. Nós estamos dando preferência ao barco à vela, mas, evidentemente, nada impede que seja um barco motor. Então, vão ter também estaleiros no interior, com passeios em represas e rios do interior, ou seja, nós estamos trazendo esse pessoal para ter um primeiro contato. É uma organização do Fórum Náutico Paulista, mas com apoio, evidentemente, dos estaleiros fabricantes de barco de São Paulo e também de marinas e clubes paulistas. É uma iniciativa do Fórum que eu estou anunciando aqui, que nós vamos fazer. Muito bom, Castelo. Na França, se eu não me engano, até hoje, a criançada faz parte ali do currículo velejar. Então, começa a vela, vai para o motor, volta para a vela. O importante é estar navegando. Obrigado. Bom dia a todos.
Rafael Andregueto, diretor de Políticas Ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Bianca, né, parabéns, eu acho que essa fala, e né, tem mais alguns turismólogos aqui, né, como você, eu também sou formado em turismo, e hoje estou, né, no meio ambiente. Acho que esse desafio, né, de trazer a questão da economia do turismo, da questão do turismo enquanto empregabilidade e o potencial, acho que é muito importante. E nós reforçarmos isso no dia a dia das prefeituras. Até uma pergunta, tem alguém aqui que seja da área de meio ambiente de prefeitura, né, tirando a turma do turismo, né, só tem alguém da área ambiental aqui? Não, é muito importante. Dois, então assim, acho que isso é imprescindível. Justamente fazer, porque muitas vezes o que o turismo, as secretarias de desenvolvimento econômico pensam, né, não estão conjugadas muitas vezes com a questão ambiental. O que o Castelo, né, coloca ali, né, essa questão do meio ambiente oficial, e realmente é um desafio que nós temos diuturnamente. Nós estamos aqui com a equipe do Instituto Água e Terra, seja da Regional de Foz, que está aí o Rafael presente, a nossa equipe lá da diretoria, presentes aqui, né, o governador, né, parece que amanhã está confirmado, né, amanhã vai estar aqui, né, Hernani, presente também. Então é a demonstração de que o gestor e o governo como um todo tem uma política e atuando de forma coordenada essa questão ambiental e de desenvolvimento econômico, né? Por isso que até a Secretaria mudou, né? A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E aí vem essa premissa, né, que a sustentabilidade, ela tem que... A sustentabilidade, muitas vezes, nós sempre olhamos do ponto de vista ambiental, mas ela é um tripé. Se não tiver o social e o econômico junto, ela não existe. Né? Então a sustentabilidade só é sustentabilidade quando tem os três andando de forma coordenada, conjunta. Então, só parabenizar você pela palestra, parabenizar a todos que estão dispostos a fazer isso, e ao Hernani, né? O Hernani que lá atrás vendeu essa semente, vem trabalhando com isso, e acho que o Hernani talvez... eu sempre falo, né? Porque o Hernani, ele pegou e comprou essa bandeira e essa briga junto do governo do estado, com São Paulo e Paraná. Porque houve até alguns aqui, não sei se tem pessoas da região, mas houve aquela discussão entre Canané, ali, Iguape e Guaraqueçaba, da reabertura da estrada. E o Hernani defendeu, não, peraí, mas eu tenho um canal do Varadouro, né, que já é uma avenida aberta, que já é uma estrada aberta, que pode movimentar essa economia, pode ser uma estratégia para o desenvolvimento econômico e social, para a conservação, né, e realmente isso está demonstrado. O quanto impacta, né? E a Cobar traz esses números, nós vamos falar um pouco mais sobre isso à tarde também. Então, assim, só parabenizar, né, ao Hernani, ao Grupo Náutica por todo esse evento, aos conselheiros aqui, que eu aprendo muito com vocês. Sou mais novo, mas é bem isso, Eduardo. Estou correndo atrás aí, né, com você, com o Cacau, né, com o Castelo. O Cacau, quando foi a primeira vez lá, vê o potencial lá. E aí, tem potencial Baía de Paranaguá? Já vim aqui, já vocês estão demorando demais já para explorar tudo isso. Então a gente tem todo esse potencial realmente, e um desafio para todos nós, né? Eu vejo muitas vezes, a gente esteve em Salvador agora, né, Eduardo, Hernani, falando, e fala-se muito da economia do mar. E aí, já na própria fala do Castelo, o Brasil tem 8 mil de costa e 50 mil de navegação interior. Então a gente precisa trabalhar, eu defendo o uso do termo economia náutica, porque se vai falar economia do mar em rios, fica um tanto quanto... Claro, você tem a conceituação, a definição estabelecida, mas a gente precisa fortalecer essa questão da economia náutica como termo, justamente para que haja esse pertencimento, haja esse empoderamento e esse engajamento por parte das prefeituras. Mas eu vou trabalhar na economia do mar para desenvolver o turismo náutico da minha região, que é Rio. Não, a gente tem que, às vezes a gente acaba não, se tocando muito disso, mas a gente precisa fortalecer o termo economia náutica, porque é onde está o maior potencial, e principalmente do Paraná, de outras regiões do país aí que tem essa navegação interior muito forte. Então, parabéns, a todos vocês. Obrigado. Ok. Primeiro, Bianca, parabéns, né? Eu acho que tive um curso de turismo aqui e queria saber, vai ter aula, a segunda aula também? Se tiver, avisa, porque a gente aprendeu muito aqui, né? Só lembrando que a Câmara de Turismo do Fórum
O Fórum Náutico tem 5 integrantes, nós estamos em 7 aqui, 5 são fundadores, né, do Fórum Náutico, aqui nessa roda. Então é muito legal, porque as primeiras reuniões de turismo da sua Câmara começaram na Revista Náutica, né? Então ali começou o projeto Rampa Pública, a cidade náutica, quais são os itens importantes para uma cidade ser considerada náutica, e trazer o desenvolvimento náutico. Chegamos a criar até o IDN, Índice de Desenvolvimento Náutico, né? Até isso a gente criou, o Fórum tem todos, né, esses projetos aí. Então, a gente viu isso aqui crescer. Antigamente, vocês são da área turismo, da área ambiental, antigamente a gente não conseguia falar com ninguém do governo, mas ninguém. Na área ambiental, então, nem chegava na primeira secretária lá embaixo, a gente já nem conseguia mais ser atendido, né? Depois, as coisas foram mudando. Na medida que o trabalho geral desse grupo aqui foi sendo descoberto, o governo percebeu, estou falando no caso de São Paulo, a importância econômica do turismo. Até que teve um ponto, foi na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está aqui a Juliana, aqui, que eu quero agradecer também, ela foi um vetor muito importante, né? Ajudou muito a desenvolver, a conhecer o setor de turismo. Então, isso aqui para a gente foi muito importante. Estou escutando aí? Ok? Muito importante, porque aí o governo de São Paulo fez uma pesquisa do setor náutico no Estado. Sabe qual foi a conclusão? Isso aí foi em 2017, 2016, resultado 2018. Conclusão que, em 2017, por aí, o setor náutico em São Paulo movimentava tanta economia quanto o setor de motocicletas. Poxa, mas motocicleta tem milhares nas ruas. Tem, mas conforme foi falado aqui, um barco de 70 pés, né, movimenta, tem mão de obra igual a um prédio de 10, 12 andares, né? Tem uma incorporação. Então, o setor náutico, depois que o governo, o setor público, descobriu que o setor náutico traz muita renda, muito emprego, é só a gente chegar numa marina, ver atrás da mesa do gerente quantos cartãozinhos tem de prestador de serviço. É o capoteiro, é o cara do Munk, é o eletricista, o mecânico. Então, isso é muito importante. O que é importante também, depois que foi descoberto tudo isso, né, é ver como é que as coisas se entrelaçam. A infraestrutura é fundamental. Não adianta nada a gente fazer um projeto de rampa pública se não tiver pias no entorno para poder parar os barcos, né, movimentar, complementar tudo aquilo. Então, isso aqui eu fico muito feliz de ver que está acontecendo. Tem muito para ser desenvolvido? Claro que tem, né? A gente vê o exemplo da Europa, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado mais de 30 vezes maior que o nosso. Por quê? Se a gente tem, não é tão diferente assim em outros setores, carros por habitante, não é tão diferente. Quando chega em barco, a diferença é muito grande. Então, sabemos que temos muito ainda para crescer, mas é muito bom, eu fico muito contente de ver que estamos em franco crescimento, que o setor náutico em São Paulo já entrou para o desenvolvimento do turismo náutico do Estado, né? Náutica é um vetor importante para o Estado, isso aqui é oficial, então isso aqui é muito bacana de ver. E todo esse crescimento, e eu sei que tem muito mais trabalho ainda pela frente, mas o importante é que nós estamos aqui, isso aqui está sendo feito, o exemplo do Paraná é fantástico. Quando eu fui em Angra Doce fazer uma das matérias para a Náutica naquela época, eu fiquei surpreso como o lado do Paraná era desenvolvido comparado com o lado de São Paulo. Eu fui pôr o meu barco na água em fartura, encalhei, porque a rampa era muito ruim, era um camping. Cheguei em Carlópolis, do outro lado, a rampa era de concreto. Então, o Paraná também está muito avançado nisso, né? Mas, né, Castelo, vamos fazer esse elefante de São Paulo aí decolar, né? Senão a gente não chega lá. Mas, todo mundo junto aqui, muito obrigado. Boa tarde, bom dia ainda, né? Meu nome é Cacau, ou é Klaus, né? Mas todo mundo me conhece como Cacau Peters. Eu, membro aqui do Fórum Náutico Paulista, mas também vice-presidente do Instituto Marinhas do Brasil, do qual Castelo é presidente. Temos aqui 2 conselheiros,
Márcio Dottori e Eduardo Coluna, também, e 2 outros conselheiros que não estão aqui, um é Torben Grael, que também é meu sócio na Intermarinas, que é uma empresa dedicada a marinas de águas interiores, e o Almirante Gamboa, também uma pessoa que trabalhou muito para a gente desenvolver a náutica no Brasil. Bianca, queria te dar parabéns pela exposição. Acho que esse videozinho que você mostrou aí sobre o que é turismo, ele precisava ser veiculado em todas as escolas no Brasil, né? Porque demonstra para muitos que, às vezes, a mina de ouro está do lado. E o cara fica pensando que não, que ele precisa se industrializar para crescer. Foi uma verdadeira aula, uma forma muito didática de você apresentar. E eu acho que seria um material fantástico para botar em algum curso, não sei qual. Mas aí queria falar do desafio que a gente tem, né? Quando a gente fala 2 coisas aqui muito difíceis no Brasil. Um é turismo, pelos motivos que você já explicou, que às vezes é ou muito elitizado ou às vezes massificado, né? E o outro é o náutico também. Outro tema que também é elitizado e normalmente a gente só vira notícia quando um cara, um corrupto, um traficante é preso com o seu barco. Aí vira notícia, né? E por causa disso, às vezes a gente fica com um certo estigma diante das pessoas no setor público. E que, às vezes, com razão até, porque por falta de comunicação, às vezes, aliás, nós tivemos aqui nesse palco, há uns 4 anos atrás, se não me engano, o Ricardo Salles, que era, então, secretário de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, e ele falava assim, né, numa plateia parecida com essa aqui, que o setor náutico sofre bullying da sociedade, e todo mundo aplaudia isso e tal. Aí ele falou, mas você sabe por que sofre bullying? Por causa de vocês que não fazem nada para comunicar o que o setor náutico e turístico faz pela sociedade, né? Mas quando a gente olha uma foto, a gente fica um pouco decepcionado. Mas quando a gente olha esse filme, o quanto nós evoluímos nesses 9 anos, é muita coisa, né? A ponto da gente ter hoje aqui pessoas que lá atrás estavam na Secretaria ou do Meio Ambiente ou do Turismo e que jamais imaginavam ser parceiros nossos aqui no desenvolvimento, né? Aí eu cito um talvez mais antigo aqui, que é o Felipe, né? Lá em Bertioga. Hoje uma novidade aqui, a Leidiane, que vem de Mato Grosso, né? Que para mim representa, essas águas interiores representam um potencial muito grande, como foi dito aqui, são 50 mil quilômetros de costeira que a gente tem, né? De margem para a água. Mas esse estigma que a gente tem não é novidade, né? Eu lembro do meu pai, quando industrial durante muito tempo, resolveu se migrar para o setor de turismo, com desenvolvimento na Bahia, na Praia do Forte. E aí, quando ele mudou o cartão dele lá, que hoteleiro, ele apresentava o cartão, as pessoas olhavam com um olhar de pena para ele e falavam, mas o que aconteceu na sua vida para você ter que recorrer ao turismo para sobreviver, né? E a gente vê nesses anos todos quanto nós caminhamos, que hoje o turismo já é reconhecido, né, por muitos como uma atividade séria. E nós tivemos a grande sorte, né, no Fórum Náutico Paulista, de ter uma professora, a Juliana, que nos ensinou, que nos deu a luz, que fala, gente, vocês não podem olhar para o turismo, e principalmente o turismo náutico, com uma forma isolada. Ele faz parte dessa APL, né? E aí o que é o arranjo produtivo local. E foi a partir disso que nós conseguimos sensibilizar a Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, Desenvolvimento Econômico e Social de São Paulo, para que nos dessem recursos para que fizéssemos o primeiro estudo do impacto socioeconômico da atividade náutica. Porque é o seguinte, quando você anuncia uma fábrica de automóvel em qualquer lugar desse país, todo prefeito e secretário sabe de cor quanto emprego e renda isso gera para o município. Empregos e impacto econômico direto, indireto e induzido, né? E na náutica nós não tínhamos isso. E foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Juliana, que nos presenteou com isso. Então nós tivemos uma empresa que fez este estudo maravilhoso, que para nós é a base, foi o primeiro no Brasil, e que demonstrou o quanto que essa atividade gera de impacto econômico e social. E aí vou resumir, isso é um dado foi 2017, né, a gente falou agora. 2017 está congelado ainda, então não atualizei para os reais de hoje. Mas uma estrutura náutica
com 300 embarcações. Isso é retrato, hein? Isso não é potencial. Era o retrato daquilo que acontecia, na média, no estado de São Paulo, entre estruturas à beira-mar e em águas interiores. Uma estrutura com 300 embarcações gerava 780 empregos diretos, indiretos, induzidos. A gente até tem um gráficozinho que demonstra tudo isso. E fazia girar, na economia local, quase 150 milhões de reais por ano. E aí você via lá que o turismo mesmo, do turismo náutico, nessa atividade náutica, era o que menos contava. Ou seja, ainda não estava sendo explorado como tal. Então você vê o potencial que isso tem para duplicar ou triplicar esse impacto socioeconômico. Então, eu acho que nós estamos, às vezes a gente se desanima, né? Mas eu acho que a gente está aqui André Gueto do meu lado, pô, é um cara que, eu lembro lá atrás, quando nós fomos para o Paraná, né? Pô, mas tem potencial, que potencial tem e tal. E hoje é um cara parceiro nosso nesse desenvolvimento, que eu espero, inclusive, que a Leidiane também se torne parceira nossa no desenvolvimento daquele potencial imenso que eu julgo que o agronegócio vai trazer muitos potenciais consumidores para a náutica. Não só no seu lazer, mas também no turismo. Então, não desanimemos perante os desafios que temos pela frente, e pelo contrário, eu acho que pela qualidade das pessoas que estão aqui na plateia e aqui no palco, a gente tem tudo para fazer com que essa atividade se torne realmente um grande carro-chefe para desenvolver o Brasil, tanto econômica como socialmente. O Cacau, só queria, então, Rigueto, falei do meio ambiente, eu só queria dizer o seguinte, que os caminhos existem, né? Existem mesmo. Antigamente, o relacionamento entre o ambiente náutico e o governo do Estado de São Paulo era através do poder judiciário. Um processando o outro processando. Você lembra disso, né? Era assim, vai conversar no judiciário. Com o advento do Fórum Náutico, isso acabou. Isso acabou. O Fórum Náutico conseguiu fazer as suas reuniões plenárias, quando não eram por Zoom, eram presenciais, aonde? Em que sala? Primeiro, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, no imóvel da Secretaria do Meio Ambiente. E segundo, sabe qual era a sala? Do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, vocês vejam, aonde o diálogo era no Poder Judiciário, o Fórum acabou fazendo as suas reuniões na sala do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Secretaria do Meio Ambiente. Tem caminho, é o diálogo, é persistência, mas dá certo, né? Dá para viver perfeitamente meio ambiente e desenvolvimento. Bom, só para encerrar, assim, o trabalho que vocês fizeram todos no estado de São Paulo, ele acho que está tendo uma coroação agora, né? Nós fizemos o primeiro plano de desenvolvimento de turismo náutico de um estado, que é o do estado de São Paulo. Foi essencial o índice de desenvolvimento náutico né, feito lá atrás. Ele pautou esse plano e nós temos aí, eu vou fazer um spoiler, né? Nós temos até o final do ano um decreto que vai lançar um programa de desenvolvimento de turismo náutico no estado de São Paulo. Então, o governador abraçou de verdade esse tema, essa pauta, e baseado em toda né, esses 10 anos aí de luta. Oi? O Fórum Náutico segue parceiro aí nesse desenvolvimento. Então, é gostoso de ver, né? Porque às vezes parece tão lento, mas está acontecendo. Então, eu queria dar esse exemplo, né? Porque, historicamente, o setor náutico é um dos poucos no Brasil que não é agraciado com qualquer investimento público. Quanto aeroporto porto rodovia tudo é. Mas a náutica não. Mas isso mudou, né? Primeiro aliás, o precursor foi Bahia, né? Um plano de estratégico de desenvolvimento da Baía de Todos os Santos, feito por Domingos Leonelli, grande secretário de turismo, e que mas foi só um plano, e só agora, recentemente, que houve investimento do governo nas estruturas náuticas. E quase que junto com o Estado de São Paulo foi feito esse investimento, né, trabalho aqui do Fórum Náutico Paulista, onde o governo então fez esse investimento
para jogar essa faísca para começar esse desenvolvimento. Dali para frente é com o setor privado realmente, ou com as próprias prefeituras. Mas realmente foi um trabalho muito bacana do governo do Estado, tanto na Bahia quanto aqui. Bem, eu fico muito feliz de ouvir o Castelo tinha me falado, agora a Bianca falou, desse plano do... Eu fiquei muito feliz de ouvir do Castelo, primeiramente, depois da Bianca, do plano do governo, que o governo vai fazer um plano estruturado, arrumado, mas gostaria de deixar claro para todos aqui que esse plano nasceu na mão do Vinícius Lumertz, que foi a primeira pessoa que foi no quadro, para susto de todo mundo, pegou todo mundo de calça curta e colocou lá na apresentação do governo, há 5, 6 anos atrás, turismo náutico, como meta do governo de São Paulo, na época era o João Dória. Então as coisas têm que ficar registradas, porque a história é bom a gente saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, dizem que vieram antes, né? Os índios estavam aí também. Mas então eu acho que mais bacana ainda é o Tarcísio tá dando continuidade a isso. Então é mais bacana. E depois vem outro e outro. O que o Cacau falou aqui é uma verdade. A gente olha, a gente não fez nada até hoje, a gente está engatinhando, mas quando você vê aquele filme que tem 13 cidades, que vem um governador do Paraná para cá, abrir um boat show, a troco de que ele está fazendo isso? Porque ele está fazendo uma estrada gigante, que graças a Deus conseguimos segurar a estrada que eles queriam fazer, junto com os prefeitos, com os secretários, com o ministro de turismo na época, nesse ambiente aqui, a gente cruzou as mãos, fizemos uma provocação, e hoje o canal da Varadouro está esperando a licença para ser dragado. Então vai abrir uma super rodovia de 10 pistas para cada lado, com 5 metros de fundura, sem poluição, sem nada, onde os barcos vão poder ligar e chegar na Baía de Paranaguá. Então, todo o sul do estado de São Paulo, onde é o lugar mais pobre, de menor IDH, que é a Baía da Ribeira, vai estar recebendo barcos do Paraná e mandando barcos para o Paraná, através desse canal do Varadouro. E um dos craques e responsáveis por isso é o André Gueto, que está ali. Sim, as coisas têm que ser ditas, que está brigando. Foi ele que fez Vila Velha se transformar numa PPP, numa parceria, coisas que antes não podia tocar, mas estava sendo destruída. Então, hoje, a convivência do meio ambiente com o turismo, graças a Deus, está indo para frente, por causa do monte de gente, como todos vocês que estão aqui, são formiguinhas, como eu, como todo mundo que está trabalhando, cada um dando a sua contribuição para isso acontecer. Então, isso é brilhante. E, Cacau, você está certo. A gente, quando olha, não fizemos nada, mas, por outro lado, fizemos bastante. Então, muito obrigado para você por todos. Volto a palavra ao mestre de cerimônia.